1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, mesmo assentados, vê se está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, olha o que ele diz, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e do teu ensino. Por que, Paulo, que o senhor está falando isso? Não só tome cuidado, persevera nisso. Por quê? Porque se você cuida de você mesmo, do seu ensino, você se salva e salva quem te ouve. É quase como se o oposto fosse verdadeiro. Se você não se cuida, e nem do teu ensino, e você esquece de si, você pode se perder no meio da jornada, e porque você se perdeu, você leva a todos os que te ouvem à perdição. Então, Paulo fala da importância de um pastor cuidar de si mesmo. Eu completo 30 anos de ministérios esse ano, e aprendi no seminário ou no preparo para o ministério que quem cuida do pastor são os diáconos. O diácono cuida da ceia do Senhor, das viúvas e dos órfãos e do pastor. Tu imagina, irmão, se a gente dependesse de diácono para viver bem, está lascado. Não é à toa que está lá, né? Resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Então, Paulo diz, não é o diácono que cuida de você, Timóteo. Não são as irmãs da igreja que cuidam de você, Timóteo. Não são os homens da igreja que cuidam de você, Timóteo. Não é a tua esposa que cuida de você, pastor, Timóteo. A esposa cuida do Timóteo, que é pastor. Quem cuida de você é você, Timóteo. Agora, por que será que Paulo fala isso a um pastor? Porque Paulo sabia que o maior perigo na vida de um líder cristão é o abandono de si mesmo. E o abandono de si mesmo é uma realidade, por quê? Porque ele está cuidando de multidões. E quando a gente cuida de alguém e vê esse alguém ascender, quando a gente consegue extrair do sujeito a sua melhor versão, e a gente vê essa versão melhor agindo para o reino e diz, caramba, Deus me usou como caminho, como instrumento para chegar a esse homem, isso mexe com o nosso ego, mexe com a nossa estima, traz sentido à nossa vida e nós queremos ver todo mundo salvos. Nós queremos ver todo mundo bem, nós queremos ver todo mundo ascendendo, nós queremos extrair de todo mundo a sua melhor versão. E fazendo isso na vida dos outros, nos esquecemos de nós. Qual é o problema disso? É que quando eu deixo de cuidar de mim para cuidar de vocês, eu peco, porque esse texto não é uma sugestão, é uma ordem. Cuida de ti mesmo. O texto não está dizendo, se sobrar um tempinho, dá uma moral para ti aí, brother. Se sobrar um tempinho, descansa um pouquinho. Se sobrar um tempinho, vai jantar com a esposa. Joga um futebol com o menino, brinca de boneca com a menina. Se sobrar um tempinho. Não, aqui é ordem. De modo que quando eu não cumpro essa ordem, para cuidar do meu rebanho, eu cuido do meu rebanho em pecado. E o que acontece? Mais contundentemente reverbera no rebanho o meu pecado de autoabandono do que o meu esforço por cuidar de gente que poderia cuidar de si mesmo. Aí nós vemos o início da frustração de grandes pastores, de gente honesta, sincera, que acorda de manhã e dorme tarde, ano após ano, que abdica de tudo porque ama o ministério. E parece que, se é um jogo de futebol, Deus está jogando com a camisa da Argentina. Já passou por isso, não? Pois é. Eu acho que o ministério pastoral brasileiro é um ministério pastoral em pecado, porque não cuida bem de si mesmo. Embora cuide muito bem das suas igrejas e dos seus rebanhos. Paulo, nesse texto, dentre as dezenas, centenas de verdades contidas aqui, nesse pequeno texto, diz que a maior e mais evidente delas é que diz que a melhor maneira, portanto, de um líder cristão, de um pregador da palavra, pregar a palavra a ele confiada,
não é através da exposição verbal dessa palavra, mas a melhor maneira de pregar essa palavra a nós confiadas é através do testemunho da própria vida. Cuida de ti mesmo, você se salva e salva quem te ouve. Ou seja, eu salvo quem me ouve, não por causa do que eu preguei, mas por causa da forma como eu me cuidei. Então ele está dizendo, mais importante do que ter uma mensagem a pregar, é ser a mensagem pregada. O líder cristão não tem uma mensagem a pregar, ele é a mensagem pregada. O meu rebanho não ouve o que eu digo no púlpito, ouve o que eu faço dia a dia. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo exalta a supremacia do testemunho ante o discurso teológico vazio, ou até de conteúdo. Ele diz, a forma como você se cuida, Neil, te salva e arrasta outros para a salvação. Principalmente numa geração como a nossa. É a geração que perdeu a capacidade de escuta. Ninguém escuta ninguém. Vivemos em rede, na web, na teia, e a teia não tem ouvidos, só tem boca. Todos falam, ninguém ouve ninguém. Vivemos no tempo onde há teses e antíteses, sem possibilidade de sínteses, porque nós não dialogamos. Eu e vocês, a maioria de vocês, somos de um tempo na igreja, criados na igreja, que o pastor estava aqui pregando, ainda mais numa igreja batista. Aí saiu o Neilzinho de uma porta, correndo para lá e para cá. O pastor falando, e o Neil corre para lá. E o Neil corre para cá. Aí o diácono Adão Barreto sentado aqui no primeiro banco. Meu pai dava uma olhada para mim, e não dizia uma palavra, mas tinha comunicado tudo. Era assim ou não era nossos pais? Quando eu via que meu pai me olhava, eu parava na hora. Já estatizado, quase me benzendo, porque eu sabia o que ele queria dizer e sabia o que aconteceria se eu não ouvisse o que ele dissesse, sem dizer palavra nenhuma. Eu sentava. Ia para casa orando, Deus, toca no coração do meu pai, para ele ter esquecido aquilo lá. Hoje não, hoje o Joãozinho passa correndo aqui e volta. Aí acha a Mariazinha, corre e volta. Aí o panaca do pai fala, Joãozinho, para. Ele dá um bico na canela do pai e corre. A criança não ouve, a criança não obedece. Essas crianças não ouvem mais. Ninguém ouve. Nós somos uma geração que está em processo de mutação constante. E nessa mutação nós estamos perdendo a capacidade auditiva. Ora, por que você acha que lá no Escatom, no Apocalipse, quando ele escreve à igreja sobre o fim, ele escreve para todas as igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que ele repete tanto isso? Porque ele sabia que no tempo do fim, uma das carências daquela geração seria a de escuta. De modo que ele diz, se você, que faz parte da geração do fim, ainda tem ou escuta, escute. Porque você vai fazer parte de uma geração que não escuta mais nada. Perdeu a capacidade auditiva, principalmente auditiva espiritual. Então eu e você que somos líderes para essa época, mais do que falar, é preciso se autogestar com competência. A mensagem sou eu. Então Paulo exalta a supremacia do testemunho ante o discurso teológico. E essa geração, mais do que qualquer outra, ouve com os olhos. Vamos fazer um exercíciozinho? Você que já me segue por aí já deve ter me visto fazer isso algumas vezes. Larga o que você tem na mão, um pouquinho, larga mesmo, larga. E esfrega a tua mão. Vamos fazer um exercício. Tem que mornar, se não mornar não adianta. O segredo é o morno. A minha já mornou, mornou? Fecha a mão, bota na bochecha. Para. Onde eu mandei botar a mão? Onde vocês botaram a mão? Onde eu mandei botar a mão? Onde 99% de vocês botou a mão? No pescoço. Por que botou no pescoço se eu mandei botar na bochecha? Porque eu botei no pescoço. O que eu faço exerce muito mais poder em você do que o que eu digo. Então o pastor que prega muito bem, mas não cuida de si, é um pastor que peca e que fracassa na missão.